Paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que estejam, né? Todos bem, para a glória do nosso Senhor Jesus. E vamos hoje fazer mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Marcos, do versículo 20 ao versículo 30. Então vamos orar, e enquanto nós estamos aqui orando, se der tempo vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês para estar assim acompanhando, né? Glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, nesse momento, entramos na presença do Senhor mais uma vez. Queremos pedir-te perdão pelas nossas falhas, perdão por nossos erros, meu Pai, se erramos sem perceber, se erramos contra o nosso próximo, contra ti, meu Pai. Te pedimos o teu perdão e pedimos que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos para essa humilde oração que é feita. Pedimos que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal no meio de nós, meu Pai, no meio do teu povo. Pedimos que o Senhor acampe os anjos do Senhor para estar nos guardando, nos protegendo. Abre o nosso entendimento, meu Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual e que nós venhamos guardar a palavra do Senhor na tábua dos nossos corações. Repreende todo o mal, toda enfermidade, todo peso, toda retaliação, toda seta. Nos cobre física e espiritualmente. Isso é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que vocês já se perguntaram, né? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já falhei, né? Por algum tempo assim também, logo assim no início da caminhada, né? Eu já pensei muito. Meu Deus, será que eu já pequei? Será que eu já errei contra o Espírito Santo de Deus? Mas aí, né? O Senhor Jesus, ele mostrou aqui, né? Na palavra dele, no livro de Marcos, ele mostra o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque às vezes a gente procura, né, saber, procura entender, se aprofundar mais. E muitas vezes algumas explicações nos deixam com mais dúvida do que respostas, né? Mas é simples, né? A palavra do Senhor está aqui. Porque o Senhor, ele muitas vezes revela as coisas para os mais simples. Revela, né, algumas coisas na palavra dele, né? A própria palavra diz que ele abre, né, entendimento, mostra as coisas para as pessoas que têm menos entendimento, para as pessoas que estão menos estudadas do que aqueles que se acham que são capazes, né, com a sua prepotência e arrogância. E muitas vezes o Senhor abre mais o entendimento dos simples para entender a palavra dele. Né? E às vezes a pessoa faz tanta rodeia para explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a gente acaba sem sair, né? Digamos que, né, saciados com a resposta. A verdade é essa. Mas no próprio livro, aqui na própria palavra, vai explicar o que significa, né? Então vamos ler, abrir nossas Bíblias no livro de Marcos 3, do versículo 20 ao versículo 30, amém? Vou começar a ler. Amém. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Jesus estava ali, né, no início, começando o seu ministério, que nós sabemos que durou 3 anos, o ministério de Jesus, e ele, nesse determinado momento, estava ali, né, na cidade, curando muitos, fazendo muitos milagres. Jesus estava fazendo tanto milagre, curando tanta gente, expulsando tanto demônio, que ele não tinha nem tempo, né, de estar ali se alimentando, né? E vamos prosseguir. Versículo 21. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si, né? Os parentes ali de Jesus, eles acharam que Jesus estava fora de si, né? Porque ele já não fazia mais nada, né? Só fazia o quê? Curar, libertar, expulsar demônio. Eram as únicas coisas que ele estava fazendo. E tinha muita gente ali, né? Muitos aproveitando ali a oportunidade de Jesus estar ali. E cada vez mais que ele ia curando pessoas, mais pessoas iam chegando, né? As pessoas não podiam perder aquela oportunidade, né? Afinal, né, o Filho de Deus estava ali, operando vários sinais, maravilhas, curas, libertações, restaurações. Vamos prosseguir. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul,
e pelo príncipe de demônios e expulsa demônios. Como isso? Como que um demônio vai expulsar outro, né, amados? Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda a sorte de blasfêmias, com a que blasfemaram. Porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. E aqui no versículo 30 está a resposta do que é a blasfêmia. Aqui, perdão, tive que apertar aqui um pouquinho o celular, né? Aqui no versículo 30 está explicando, tá, a resposta do que é a blasfêmia. Olha o que diz. Porque diziam, tem espírito imundo. Está entre parênteses essa frase. Então, a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo é essa, né? É atribuir ao maligno, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Atribuir ao maligno, atribuir ao inimigo, atribuir a Satanás algo que é divino, algo que vem da parte de Deus, né? Então, quando nós vemos algum tipo de manifestação, algum tipo de mover dentro de uma igreja, de uma congregação, né? Que nós, se a gente não tiver discernimento, entendimento, né, a visão do Senhor, para discernir se aquilo ali provém do Espírito Santo, se provém da parte do inimigo ou se provém da própria carne, da emoção da pessoa, se eu não tenho ou se você não tem, se nós não temos o discernimento do Espírito Santo, o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode fazer é o quê? Ficar calado. Né? Olho viu, boca viu, vamos guardar nosso coração, para a gente não acabar, né? Dizendo que não é de Deus, que a pessoa está sendo usada por Satanás, que a pessoa está sendo usada pelo inimigo, né? Porque fizeram isso com Jesus, né? Fizeram isso com Cristo. Imagina. Então, se não tem, né, o discernimento, é melhor ficar calado, né? Porque fizeram isso com Jesus. Jesus estava ali, né? Imagine Jesus, né? Filho de Deus, próprio Deus. Veio à terra para curar, para libertar, para expulsar demônios, para restaurar vidas. E o mais importante, né? O alvo principal de Jesus, ao vir até a terra, ao vir passar tudo aquilo, sofrer quase todas as coisas que nós sofremos, mesmo as aflições, dores. O alvo principal dele era o quê? Se entregar na cruz em favor de mim, em favor de você. O próprio Cristo, né, estava sendo acusado ali de estar sendo usado por força satânica, né, por Beelzebul. Imagine, né, quem somos nós para às vezes, né, estarmos ali sendo usados, né, pelo Espírito Santo, e muitas vezes as pessoas criticam, falam, né? Então, o que nós vamos vigiar quando vermos algum tipo de manifestação, quando vermos algum tipo de mover, né, dentro da igreja, onde quer que for. Se não tiver discernimento para estar ali discernindo, enxergando, vendo com as visões espirituais, se provém de Deus, da carne, do espírito maligno, é melhor, né, a gente ficar quieto, é melhor a gente não falar, para a gente não blasfemar contra o Espírito Santo, né? Aí muitas pessoas acham que não é isso, que é apenas negar, que é apenas pecar e não sentir arrependimento. Não. A palavra diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é essa, né? Versículo 30. Porque diziam, tem espírito imundo. A resposta está aqui no versículo 30, né? É o entendimento que
o Senhor, Ele me deu, que Ele me mostrou, e está na palavra. Não é invenção minha, não são suposições, mas está escrito, está aqui escrito, é a palavra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, a Bíblia, é o próprio Deus, né? Fechada, a Bíblia é um livro comum como qualquer outro, mas quando a gente abre, quando a gente mergulha, quando a gente medita, quando a gente aprende cada vez mais a estar se aprofundando na palavra do Senhor, Ele vem, Ele abre a nossa visão, abre o nosso entendimento de uma forma sobrenatural. Então a blasfêmia é isso, amados, né? Quando a gente vê, vamos ficar, né, atentos, em vigilância, porque a palavra do Senhor, ela diz o quê? Vigiai e orai. Vamos vigiar, vamos orar, para que a gente não venha entrar em tentação e acabar dizendo, falando que não deve. Muitas vezes, né, tem alguns vídeos no YouTube, né, que são pessoas, né, falando, isso aí é demônio, não é Deus e tal. Então, às vezes eu prefiro nem abrir, nem olhar esses tipos de coisa, pra gente mesmo, né, não tá pecando. Se alguém enviar vídeos assim pra você, porque, né, muitas pessoas fazem, né, chacota com as coisas de Deus. Dizem que é o inimigo, sendo que é o Espírito Santo, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que, assim, nem abram, não abrem esses vídeos, não. Não vão ver esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa, porque, né? Não vai edificar você, não vai edificar a gente em nada. E pode fazer até com que a gente acabe pecando. Porque muitas vezes a gente pega, vai acabar indo no embalo, vê lá os comentários, as pessoas dizendo, isso não é Deus, isso é fogo estranho, isso é tal. E a gente vai acabar querendo fazer a mesma coisa. Então é melhor que a gente evite estar vendo certos tipos de conteúdo, para não pecar, para não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque já está escrito que o Senhor, Ele perdoa qualquer pecado, né? Se a gente pecar contra Deus, contra Jesus, mas não tem perdão para esse pecado. É o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? E assim eu agradeço por estar aqui mais um dia ao Senhor Jesus, e eu peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa dar um fim de semana abençoado, maravilhoso, cheio de bênçãos espirituais dos altos céus, que o Espírito Santo de Deus possa te revestir em todas as áreas da tua vida, né? E não esqueçam de dar uma curtida no vídeo, de curtir. E se quiserem, se puderem interagir, se vocês não concordarem com esse vídeo, concordar com a minha análise mediante a palavra, porque eu não estou falando nada que, digamos, que peguei na internet nem nada, jamais, é porque na palavra está escrito. Então, deixa aí, né, nos comentários, para você o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque na palavra diz que é isso, né? Eu agradeço ao Senhor Jesus e peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Pai, no nome do teu filho amado, abençoa esta vida que está aí do outro lado do celular. Guarda, meu Pai, cobre com teu sangue, que essa palavra venha ficar na tábua do coração e que ao sair, meu Pai, desse vídeo, teus filhos venham buscar cada vez mais e mais da graça do Senhor, da tua glória, venha renunciar todos os prazeres momentâneos desta terra, porque o Senhor está às portas. Pai, que o Senhor venha nos revestir, nos fortalecer, nos encher da tua graça, nos ensina a vigiar, meu Pai, com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai pensar, com aquilo que a gente vai deixar descer ao nosso coração, e repreende todo o mal nesse momento, dando graça, paz e sabedoria aos teus filhos. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus abençoe.